Na formação de psicanálise, no começo principalmente, a gente tem uma preocupação muito importante para mim, que é oferecer bases de pensamento. Todo mundo sabe, eu acho, que Freud era um neuropatologista, ou seja, quando ele começa a pensar a partir dos referenciais da medicina. Mas, como era comum na época, e talvez não seja hoje, quando nós estamos nesse campo de grandes especialidades, um professor, um pesquisador, era alguém culto em diversas áreas do conhecimento. Então, Freud declara em muitos momentos que ele era um leitor voraz de romances, um leitor voraz de artigos científicos e, como toda pessoa educada na época, ele tinha alguma habilidade, para não dizer fluência total, em grego e em latim. E como era comum, nessa uniformidade de cultura, ele aprendia grego estudando os textos clássicos da Grécia Ática. Ele aprendia latim lendo os textos clássicos da literatura latina. Era assim antigamente que a gente estudava língua. Eu acho que talvez vocês não se lembrem disso muito bem, porque hoje na escola a gente só lê Machado de Assis ou Fernando Pessoa para passar no vestibular. Mas assim, a intenção não é fazer com que você passe no vestibular. A intenção é fazer com que você entenda quem são os cânones que fundaram a estrutura da língua portuguesa, por exemplo. Então, quando eu leio Fernando Pessoa, eu não estou só querendo decorar uns versinhos legais, eu estou querendo entender as bases da minha própria língua. Aliás, parênteses, já que eu comecei, muito importante para quem está nessa área ter domínio da língua portuguesa. Conjugação verbal, coordenação entre adjetivos e verbos, assim, não faz mal para ninguém, é elegante e é adequado ao nosso nível de estudo. E, parêntese fechado, Freud, então, estudava grego e latim. Quando ele se vê diante do fenômeno da histeria, quando ele se vê diante desse evento mental que não tinha referências para o pensamento médico da época, muito naturalmente, como era a sua tendência, ele foi buscar referenciais na cultura. Então, na cultura, na literatura, ele encontrou referenciais para aquilo que ele estava buscando. Quando a gente, no nosso curso de formação, logo nas aulas iniciais, tem uma aula especialmente dedicada a Sócrates, isso não é em nada aleatório. Nós entendemos no método psicanalítico, no método freudiano, raízes, referências, estruturas similares à proposta do Sócrates quando ele inaugurou o pensamento ocidental. E a gente pode fazer essa referência tanto pensando na forma quanto no conteúdo. A gente considera na filosofia que o Sócrates ele introduz na cultura isso que mais tarde a gente vai chamar de subjetividade. Sócrates nomina um eu que depois vai crescendo e se torna o nosso individualismo pós-moderno. Mas quando Sócrates nomina esse eu, ele está usando a si mesmo, ao próprio homem, como forma de referência, como modelo de interpretação da realidade. Então, esses que nós chamamos de filósofos pré-socráticos, eles traduzem o mundo a partir dos eventos naturais. Existe a natureza ela é dura ou mole, ela é seca ou ela é molhada, e a partir dessa compreensão da natureza eu interpreto o mundo. E eu posso pensar, eu acho que sem cometer nenhum grande erro, que os pré-socráticos interpretavam a si mesmos a partir da observação que faziam da natureza.
Então há algo de mim, algo em mim que é como o rio, há algo em mim que é como o sol, há algo em mim que é como a terra. Acho que combina muito bem com algumas disciplinas orientalistas que pregam essa ideia de que esses elementos nos compõem. É bem interessante. Mas o Sócrates, quando ele pega esse negócio para pensar, ele vai dizer assim: não é a natureza que é medida de mim, sou eu que sou medida da natureza. O conhece-te a ti mesmo, essa frase é super famosa, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os homens e os deuses. Geralmente a gente só conhece a primeira frase, né? Conhece-te a ti mesmo, mas ela continua dizendo: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os homens e os deuses. Ou seja, esse trabalho sobre si mesmo, esse conhecimento de si mesmo é a medida que vai possibilitar o conhecimento da natureza. Eu considero, por exemplo, que isso só está sendo devidamente explorado agora com os limiares da física quântica. Quando os físicos quânticos se deram conta de que o observador influencia na natureza do elemento observado, eu acho que a gente tem uma recuperação do pensamento socrático respeitosamente, realmente levando em consideração a estrutura que ele propôs. Vocês sabem que nós demoramos muito na cultura para acompanhar os nossos gênios. Então o gênio propõe alguma coisa que para ele faz todo sentido e a gente leva uns 5.000 anos para falar: acho que era disso que ele estava falando. E com Sócrates foi assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os homens e os deuses. É essa proposta de eu não preciso olhar para o entorno para saber do que o entorno é feito. Melhor olhar para mim, porque olhando para mim, além de entender os elementos que estão presentes no entorno, eu entendo o que de mim está constituindo esse entorno. É uma inversão. Eu não sei se é óbvio para vocês, mas assim, o movimento é: eu sou fruto do mundo ou eu construo o mundo? Eu também consigo ver isso bem presente nas nossas construções sociológicas da atualidade. Então, as nossas construções sociológicas da atualidade, muito contaminadas por uma certa leitura do pensamento freudiano, é verdade, elas fazem uma leitura que é assim: você não é responsável por você. Você é fruto de um ambiente, você é fruto da sua infância, você é fruto das suas condições políticas e sociais, você é fruto do país no qual você nasceu. Você tem pouquíssima possibilidade de ação sobre essa realidade na qual você foi inserido. Tem gente que considera que não tem possibilidade de ação nenhuma. Eu sou todo fruto das impressões que sofri, dos movimentos que sofri, das discriminações que sofri. Não há o que fazer. Eu sou fruto disso. Isso é uma contaminação, eu diria que isso é uma leitura pré-socrática. Não sou eu que ajo no mundo, é o mundo que age em mim. Não sou eu que determino a forma como eu vou ver a realidade, é a realidade que me constitui. Vocês sabem que nunca é inteligente dizer que existe uma verdade absoluta sobre as coisas. Depois veio Aristóteles e se contrapôs a Sócrates de uma forma, enfim, aristotélica, e eles são dois gênios que a gente usa como referência para pensar a nossa realidade. Mas pegando o nosso tema de hoje, eu quero que a gente reflita sobre isso, sobre essa possibilidade de ver, de encarar, de considerar a nossa subjetividade. Primeiro, considerar que ela existe. Segundo, considerar que ela contamina, influencia, participa disso que nós traduzimos como sendo o mundo. A proposta é de que isto que é o mundo não é desprovido de nós. Isso que nós somos,
também constitui o mundo. O mundo, para existir, precisa me levar em consideração. Então, quando nós, na proposta de construção do nosso curso, na proposta de construção do nosso conhecimento, nós trazemos Sócrates à tona, o que nós esperamos do Sócrates é que ele nos dê essas bases de pensamento, essas bases da cultura e que ele abra nossos olhos para que nós entendamos que diante de nós mesmos, diante de uma pessoa, existe uma capacidade de participação do mundo. Existe uma atividade por oposição a uma passividade. Existe eu vendo o mundo. Existe um eu que vê o mundo. Existe um eu que constrói o mundo. A partir desta noção, então, nós vamos começar a estudar a dialética socrática e os princípios de maíltica. Nesses referenciais do pensamento socrático, a gente vai tentar entender as bases da clínica psicanalítica. São as únicas bases? Não. Essa é a única leitura possível? Não. Mas essa é uma leitura que, para mim, dentro da minha linha de pensamento, esclarece muito sobre o que nós estamos fazendo quando nós fazemos psicanálise. Esclarece muito o papel da psicanálise na cultura. Não só o que a psicanálise é, enquanto clínica, enquanto prática profissional, mas o que ela é justamente como ferramenta de leitura da cultura, ferramenta de leitura da realidade. Então, para encerrar isso que eu propus como pré-aula, eu convido vocês a conhecerem Sócrates, o filósofo grego que fez, segundo ele, lendo do oráculo de Delfos, lendo dos pórticos do oráculo de Delfos, a proposta: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os homens e os deuses. Até a nossa próxima aula.